graça e paz. Você pode celebrar Jesus pelo que Ele é e pelo que Ele faz aí, em nome do Senhor. Aqui nós já testemunhamos do amor e da bondade de Deus. Já ouvimos testemunho de maravilhas, de milagres, de ampliação, de portas abertas na vida do Mateus. Você pode dar um glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Amanhã o William começa um treinamento. Aleluia. Você pode celebrar Jesus pelo que Deus está fazendo na vida dele. Glória a Deus. Deus transformou vidas e pessoas para estar aqui servindo a gente com esse louvor maravilhoso. Outros nas portas. Você pode dar um glória a Deus por isso também? Deus prosperou a tua vida para que você conseguisse trazer uma cesta básica, alimentar a mesa de outras pessoas. Meu irmão, às vezes nem é porque está sobrando, não, é porque o teu coração tem fé de que o Senhor proverá. Ser instrumento nas mãos do Senhor, essa é a alegria do servo. Você pode sentar aí, Deus te abençoe. Aleluia. Você veio para o melhor lugar, na melhor hora. Você está com as melhores pessoas. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus ainda vai fazer em nós e através de nós. Porque essa é a maior alegria do servo. A maior alegria do servo é conquistar a alegria do seu Senhor. E nós, quando fomos comprados na cruz do Calvário, a cruz do Calvário não é apenas uma história para comover o nosso coração e nos enfiar dentro de um prédio para cantar músicas bonitas e ouvir palavras de incentivo. O sacrifício da cruz foi feito para que o nosso coração fosse comprado para a eternidade. E mais do que entrar num prédio para ouvir palavras ou garantir uma música, um bom louvor, é ter um coração de servo e um coração entregue, para que a obra da cruz continue através de nós. Esse culto de primícia é uma expressão da generosidade do que Deus pode fazer pelos homens. Quando nós trazemos os alimentos, quando nós trazemos algo, da nossa casa para poder acrescentar a casa de outras pessoas, nós conseguimos fazer uma leitura do que é a casa de Deus. Na casa de Deus, um dia Jesus estava sentado à destra do Pai em toda a sua glória, com todo o teu louvor, com toda a honra, mas Ele decidiu descer aqui, se vestir de homem e habitar entre nós. Deus deu o melhor da casa dele para nós, e hoje nós podemos ser a expressão da graça de Deus. Amém, irmãos? E quando nós estamos com Jesus, nós precisamos entender que nós não andamos em ambientes de necessidade. Nós podemos até passar algumas necessidades, mas se você parar para pensar, talvez nós já temos mais do que merecemos. Se você talvez olhar para a tua vida hoje, ela está mais equilibrada. Se eu for falar alguma coisa que é da tua vida aqui, você dá um glória, tá bom? Que você me ajuda muito. Amém? Vamos pregar junto? Talvez você chegou num nível de vida que você sempre esperou. Talvez você não tenha o salário que você queria ainda, mas o salário que você tem é suficiente para te abençoar tanto. Não é verdade? Em que você consegue até abençoar outras pessoas. É claro que nós temos no nosso coração que nós queremos continuar avançando, crescendo, mas olhar para a nossa vida hoje não é entrar num comodismo. Eu particularmente sou contra a acomodação. Quem me conhece sabe muito bem. Muitos irmãos chegam para mim e falam: pastor, você não para não, né? Toda hora quer fazer uma obra, toda hora quer mudar um negócio. Mas inovar faz parte, não é? Glória a Deus, obrigado pelo entusiasmo, irmão. Você deve estar reformando em casa, deve estar mexendo com os meninos, deve estar, não é? Quer sempre uma roupa nova, sim ou não? Porque inovar faz parte, esse espírito criativo vem do próprio Criador. Nós não somos os criadores, mas a centelha divina da criação, a centelha divina da criatividade nos impulsiona. É por isso que a gente aprende nessa jornada que a gente só entra onde a gente serve. Em Mateus capítulo 25, versículo 14, o Senhor Jesus, quando foi falar do reino dos céus, Ele falou da parábola dos talentos. Ele contou uma história em que
ele comparou o reino dos céus como um homem que foi viajar para bem longe e chamou seus servos e confiou naqueles servos alguns bens. Ele confiou na mão de alguns, na mão de uns. Pode deixar do jeito que estava mesmo, estava bom. Se você estiver me ouvindo bem, está me ouvindo bem aí? Na mão de um servo ele confiou 5 talentos. Quantos? 5. Na mão de outro servo ele confiou 2. E na mão de outro servo ele confiou 1. Fala comigo, 1. E a Bíblia diz aqui, nessa história, no versículo... Pode continuar, filho, vamos comigo aqui, John, lá para frente, 20. E a Bíblia diz que quando aquele homem voltou de viagem, aquele que tinha 5 talentos, granjeou, investiu. Talentos aqui, talvez é o real, talvez é o dólar, aqui é simbolizado pela grana, mas ele investiu o que aquele Senhor tinha colocado na mão dele, e ele dobrou para 10. Quanto? Eu preciso só te contextualizar, amém, irmãos? Para 10. O outro, e aí, quando ele devolve aqueles 10 para o seu senhor fala uma frase para ele. Ele fala assim: servo bom, muito bom. Vocês estão bem de Bíblia demais, graças a Deus. Servo bom e fiel. Mas não é só isso. Ele chama as características daquele servo, ele chama de servo bom e fiel. 3 características. Mas além disso ele fala: entra na alegria do teu Senhor. Compreendeu isso? Às vezes eu e você estamos em busca do que Deus fala em nosso respeito, mas não estamos dispostos a entrar naquilo que Ele quer que nós entremos. Porque o que Ele fala a nosso respeito é suficiente para a gente entrar no lugar do nosso ego. É suficiente para nós sentarmos nos nossos próprios tronos. É suficiente para esfregar na cara de muita gente o que nós queríamos ser e aquela pessoa não conseguiu ser. A gente fica mais alegre com um elogio, a gente fica mais alegre com a descoberta de uma característica do que a porta que aquela característica abre em nosso favor. Aqui quando aquele Senhor chama aqueles homens de servo bom e fiel, ele não estava só elogiando aqueles caras, ele estava falando assim: a sua característica é uma chave para entrar no que eu construí. A tua característica, a tua fidelidade, a tua bondade, o teu serviço é uma graça, é uma chave para entrar no que eu estou construindo agora. Entra na alegria do teu Senhor. Eu acredito que essa noite você não só veio buscar algo para a tua vida, você veio acessar lugares que Deus já prometeu que você entrasse. Por favor, saia daqui com essa fé. A fé de assinar os melhores contratos da tua vida. A fé de educar os teus filhos melhor. A fé de acessar oportunidades que nunca apareceram para a tua vida e você acha que nunca era para você, mas Deus já está abrindo esses lugares de provisão. Quem decide ser servo, escuta isso. Você pode sentar nessas cadeiras hoje e decidir ter a fé. Quem tem fé? A gente pode ter fé para receber ou pode ter fé para confiar. Amém? A fé para receber, até o injusto pode ter. Por quê, irmãos? Porque você que está nos assistindo aí, comenta aí se não é verdade. Porque a fé para receber, todo mundo levanta da cama querendo receber algo naquele dia. Todo mundo levanta da cama, talvez exigindo que o mundo lhe dê algo. Porque a fé para receber é para qualquer um, sabe por quê? Porque o sol nasceu. Obrigado por me ajudar. O sol nasceu para mim? Sim. E para você? Sim. E para aquele que passa a perna nos outros? Também. E para o mentiroso? Também. E para o pecador? E para aquela pessoa que falou mal de você? Nasceu para ele também. As oportunidades nasceram para eles também. Às vezes a gente olha essa situação e achamos que Deus é injusto, mas Deus não é injusto. Amém? Porque Deus separa quem é que tem a fé para receber da fé para confiar. A fé para receber, Ele deu o sol que nasceu para todos, mas a fé para confiar, Ele nasceu para você.
Já não é mais só algo físico, não é mais só algo que brilha diante dos nossos olhos, é algo que brilha dentro de nós. Que por onde você passa, sabe aquela pessoa que fala, você tem uma luz, cara, não é possível, você é diferente, porque eu tenho um Salvador. Eu fui salvo do que eu nem imaginava que eu poderia ser. Eu fui salvo das mazelas que tentaram fazer comigo. Eu fui salvo do que tentaram me jogar para baixo. Eu fui salvo não pelas minhas forças, não pela minha característica, mas por quem me moldou, Jesus Cristo nosso Senhor. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa noite? É por isso, irmãos, que você entra, eu entro, nós entramos aonde nós servimos. Tem gente que quer entrar em lugares, mas não está disposta a servir os lugares. E aí a gente não consegue entender que Deus nos chamou para ser servo. E a característica de um servo é ter um dono. É saber reconhecer que nós não fomos comprados com ouro, nem com prata, nem com influência, nem com contratos. Nós somos comprados a preço de sangue. Nós somos comprados por uma vida por outra vida. Você pode ser essa pessoa hoje aqui, em nome de Jesus. Jesus comprou a minha vida e a sua vida com o sangue da cruz do Calvário. E é por isso que eu e você decidimos servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com as nossas emoções. Servir ao Senhor com os nossos recursos. Servir ao Senhor com a nossa intensidade. Servir ao Senhor com a nossa inteligência. Servir ao Senhor com a nossa sabedoria. Será que eu estou falando para alguém que é sábio, inteligente, tem recursos? Aqui nessa noite, a característica de quem é servo é aquele que presta contas. Um servo precisa prestar contas. Em todas as nossas, aonde você tem prestado contas, mostra o lugar do teu serviço. Aonde você tem disposto a prestar contas, mostra o lugar que você decidiu ser servo. Não, pastor, eu vivo para mim, por mim e para mim. E aí Deus está tentando usar alguém para te abençoar, mas você vive para você no teu mundinho, na tua bolha, não tem como. A gente entra no lugar do nosso serviço. Quando aquele Senhor entregou aqueles talentos para aqueles homens e destacou as características deles, aquele Senhor estava falando assim: quem presta contas é muito mais que super-heróis, são humanos. Prestar contas, irmão, não é colocar alguém acima da gente. Prestar contas é escolher ser humano. Tem gente que está passando roia sozinho, porque gosta de se ver como um super-herói. Tem pessoas que estão passando roia sozinha, porque gosta de ser uma super-heroína. E o Senhor só te chamou para ser humana, para ser humano, para chorar junto, para sorrir junto, para compartilhar novas estratégias, para compartilhar o que Deus tem com você, para compartilhar o que Deus tem para você. Posso te contar posso te contar o benefício de ser servo de Deus? O servo sempre recebe antes de entregar. Ah, mas eu tenho que servir a Deus, não? Aí o pastor está mandando eu entregar tudo. Você não entendeu nada. O servo de Deus, eu estou servindo a Deus, pode ter certeza que Ele te deu alguma coisa antes de você entregar algo. O reino de Deus é assim. É só aquele que reconhece que recebeu algo de Deus, ele consegue entregar. Porque aquele que entrega sem reconhecer, ele tem a fé de receber, não a fé de confiar. Ele entrega para ver se ganha alguma coisa. Ele entrega para ver se recebe alguma coisa. E tem gente que andou com Jesus 10, 20 anos e acha que entregou, mas só entregou para receber alguma coisa. Até hoje não se relacionou com Deus. Até hoje não confiou completamente que Ele pode fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque talvez você está passando dificuldade na tua família, ainda não viu tua vida financeira virar, ainda não teve novas estratégias e acha que Deus não te deu o suficiente. Mas não tem a ver com que Ele não te deu o suficiente, tem a ver com quanto você confia o suficiente.
Porque enquanto você quiser ser dono do que ele pôs na tua mão, você não é servo, você é super-herói. Vai ter que dar o teu sangue mesmo, vai ter que pular do prédio de capa mesmo, é super-herói. Vai ter que pôr um S no peito e tentar ser de ferro. Mas o servo reconhece que o que Deus pôs na mão dele ainda é dele. Porque não é sobre o que Deus pôs na nossa mão, é sobre o acesso que Ele abre. Sabe aquele acesso que Ele abriu para você, de ser a primeira pessoa que formou uma faculdade na família? Não é sobre o dinheiro que você está ganhando como profissional, é sobre o acesso, a honra, a graça. Mas não é de ser o melhor não, é de inspirar outras pessoas. Sabe, aquela bênção que Deus concedeu para você, de ser o primeiro empresário da família. Sabe aquela bênção que Deus concedeu para você, de mudar de casa, ter uma casa mais confortável. Sabe essa bênção que Deus deu para você, de conseguir sustentar a tua casa, mesmo... Sabe essa graça que Deus te deu de acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar? Eu vou falar pelo meu sogro. 3h45. O apelido dele na turma de casados para sempre é 3h45. Brincadeiras à parte, isso é uma graça, de conseguir levantar esse horário para ir ao trabalho. Sabe o que é isso? É quem entendeu que o serviço é um lugar de honra. Não o serviço de servir os homens para ganhar um salário no final. É o trabalho de quem é inspiração para outras pessoas. De um homem nobre que conseguiu cuidar da tua família, que tem cuidado da tua casa, de uma mulher que é guerreira, que é honesta, que tem se disposto. Isso é ser servo de Deus. Quando você lê esse texto aqui, lembre de uma coisa: na medida de Deus, o servo recebe antes de entregar. Entendeu? Aquele senhor, quando voltou de viagem, pastora Júnior, ele recebeu 10 talentos de um cara que ele tinha dado 5. Foi ou não foi? De volta. Mas ele recebeu antes. Ele estava devolvendo só o que Deus tinha colocado na mão dele. Irmãos, o que Deus colocou na tua mão, eu acredito que Ele colocou porque Ele acredita na tua capacidade. Tem gente aqui falando: pastor, mas Deus não confia tanto em mim assim não. O trem está feio pro meu lado, tá pondo nada na minha mão. Tem gente aqui hoje, Igor, que está falando: pastor, eu acho que eu sou um daqueles 3 que Deus deu só um. Deus só deu uma esperança, Deus só deu uma saída, Deus só deu uma porta, Deus só deu uma chance. Mas você percebeu uma coisa? Que quando aquele homem deu para aquela pessoa, para aquele servo, 1 talento, aquele senhor estava acreditando mais na capacidade dele do que ele mesmo. Foi ou não foi? Eu te provo. O que ele fez com 1 talento? O que ele fez com 1 talento? Você está aqui comigo ou não está? Escondeu, enterrou, cadê você? Cavou um buraco no chão e colocou lá, sim ou não? O que ele fez com 1 talento? Eu vou te fazer uma pergunta: o que você está fazendo com uma chance que Deus te deu? Você olha para você e fala: eu não tenho capacidade, Deus me deu muito pouco. Às vezes você está no lugar da capacidade daquele servo. Nem ele acreditava na capacidade dele, porque se ele acreditasse, ele estaria multiplicando o que Deus pôs na mão dele. Nem ele acreditava nele. Mas o que o Senhor fez? Toma o que é meu. Sabe esse fôlego de vida que você acordou com ele hoje? Deus falou assim: toma o que é meu. Sabe esse domingo agradável que você passou hoje? Deus falou assim: toma o que é meu. Não passou, eu passei, foi uma luta, uma prova. E quem falou que multiplicar é fácil? Exige esforço, exige inteligência, exige conexão, exige entender das estratégias, exige muito.
E talvez você hoje só passou no dia da prova, mas Deus continua dizendo para você: toma o que é meu. Você está pronto para isso aí? Mas Ele não chamou aqueles caras só de servo, Ele chamou de bom e fiel. Vamos trabalhar essas 3 palavrinhas, pode ser? Ele não chamou só de servo, Ele chamou de bom. Sabe o que é ser bom? Ser bom é fazer mais do que é te pedido. Ser bom é fazer mais do que foi pedido. Às vezes nós não conseguimos entregar mais do que foi pedido e queremos acessar lugares de mais do que nos pediram. Tem gente que faz só o que foi, eu vou dar um exemplo de empresa. Tem gente que faz só o que foi pedido, mas quer ser gerente. Tem gente que faz só o que foi pedido e quer ensinar o cara, o empreendedor, como que ele faz o serviço dele. Está errado. Se fosse eu, irmão, faz além do que te foi pedido. Trabalha junto, luta junto. Ser bom, irmãos, não é um sinônimo de vai te dar mais responsabilidade. Não traz mais responsabilidade. Ela só revela o quanto você está disposto a multiplicar até o que não é seu. Eu vou falar de novo. Às vezes a gente não faz mais do que é pedido porque tem medo das pessoas darem mais responsabilidade para nós. É muita coisa, eu só ganho para isso, minha capacidade é só até aqui. E a gente tem medo de avançar, tem medo de continuar, tem medo de... E o medo foi o que paralisou quem ganhou um talento só. Quem ganhou um talento só, quando aquele senhor veio buscar os talentos, ele falou: eu tive, fala comigo, medo. Porque eu sei que o Senhor é severo, eu sei que o Senhor planta onde não colhe, eu sei que o Senhor semeia onde... Você está entendendo? O medo trava a gente, o medo paralisa a gente, o medo não deixa a gente avançar, o medo não te deixa ser bom. Tem gente que é bom, mas está enterrando o talento. Tem gente que tem a capacidade e às vezes nem tem não acredita na sua capacidade, mas Deus acreditou na tua capacidade. Deus acreditou na tua capacidade. Honra pelo menos o que Deus acreditou em você. Aleluia! Glória a Deus. Se hoje você pudesse me dar algo mais precioso que o Senhor tem aqui. Vem cá, meu amigo, vamos encenar. O que o Senhor tem de mais precioso aqui hoje? Me dê de presente. Primicia minha vida. É? A carteira está ali? Amor em Cristo. Eu quero amor em Cristo. Aqui, tudo bem. Você tem mais precioso? Então me dê, vai. Pode me dar. Obrigado. Pode voltar para o seu lugar. Benção demais? Viu? Ele me deu, o que ele me deu é nobre? Sim ou não? Eu fui bom com ele? Fui ou não fui? Vem cá então, meu amigo. Você ainda tem aquele negócio precioso aí? Vem cá. Obrigado por esse abraço. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo teu companheirismo. Acredito no seu sucesso. Obrigado. Vamos ver. Amém. Gostou? Vocês até aplaudiram? Foi ou não foi? É porque a forma que você recebe revela o quanto você está pronto para ser fiel. Você gostou da primeira vez como eu recebi o que ele tinha de precioso para mim? Por quê? Porque eu não fui grato. Sim ou não? Não fui grato. Eu vou te fazer uma pergunta hoje aqui. Como é que você acordou hoje? O que você recebeu hoje de Deus? Vamos lá. Tá bom. Um fôlego de vida, tá bom? Tá bom? Só que por que a gente recebe o fôlego de vida e vive uma vida reclamando? Por que a gente recebe o fôlego de vida e vive colocando as mazelas da nossa vida na conta de quem está do nosso lado, em vez de levantar e fazer alguma coisa para melhorar? Você entendeu isso ou não?
Tem gente que não consegue nem se dispor ao que Deus está falando nesse ambiente, porque está tão travado, que você oferecer ele um abraço, ele faz como eu fiz com o Tiago, o pastor Tiago aqui, no primeiro abraço, ele faz isso, ó. Por quê? Porque ele não está pronto para ser grato para o que a vida está oferecendo. A vida está oferecendo um braço amigo, a vida está oferecendo pessoas nobres, a vida está oferecendo recursos, mas essa pessoa acha que a vida é muito mal com ela, porque não deu o que ela acha que ela merece. Eu vou falar de novo. Sabe como é que você identifica uma pessoa que acha que a vida não deu tudo para ela? Ela vive para a sua própria glória. E quem vive para a sua própria glória, afunda no seu próprio ego. Eu nem vou repetir isso, você deve ter decorado. Ó, a mídia ajudou. Obrigado, John. Quem vive para a sua própria glória, afunda no seu próprio ego. A forma que eu recebo algo de Deus demonstra se eu sou grato ou se eu estou aqui para reclamar, se eu estou aqui para murmurar, se eu estou aqui para atrasar a minha vida. Entendeu ou não? Hein, meus irmãos? Sabe quem é que vive para a sua glória? Aquela pessoa que vive exigindo. Todo mundo à sua volta tem que dar o que você acha que você merece. Todo mundo em volta de você, não é porque eu mereço, a vida me fez assim, olha isso aqui. Você tem que dar o que eu mereço. Tu está vivendo é para o teu próprio ego, para a tua própria glória. Cuidado para não se afundar aí, sabe por quê? Porque quem vive só pelo que acha que merece, quando não recebe o que acha que merece, não recebi. As pessoas não me deram o que eu mereço. Aí você vai murmurar, você vai atrasar a sua vida, você vai reclamar, você não vai viver à altura do segundo abraço. Você só está vivendo para a tua glória, exigindo de todo mundo que está à tua volta, que eles têm que estar à tua altura e te dar o que você merece. Isso é viver para o ego. Mas quem vive pela graça, meu irmão, quem vive pela graça aprendeu a agradecer. Fala isso para o seu irmão, pode ser quem vive pela graça. Aprendeu a agradecer. Quem sabe que recebeu pela graça, agradece. Quem sabe que recebeu pela graça, quem vive pela graça aprendeu a agradecer. Se você levantar da tua cama, pode ter certeza que o seu dia será melhor quando você aprender a agradecer mesmo as lutas e as dificuldades, porque elas aprimoram você. Talvez você está aqui nessa noite achando que você não tem capacidade de romper e de multiplicar essa última esperança que Deus colocou na tua mão. Mas Ele já deixou de exemplo aqui, ó, que se você for servo bom e existe um lugar de acesso para a tua vida em nome de Jesus. O fiel reconhece o dono do servo. Um dia o Senhor Jesus virou para os discípulos e disse assim: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque um servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os amigos eu dou a saber. Ele veio como amigo para dar a nós a saber o que o Pai faz. Amém, irmãos? Então entenda, não tem como ser amigo de Deus sem antes passar pelo serviço. Eu não estou falando nem serviço ministerial apenas, não. A tua vida, faça a tua vida valer a pena. Faça a tua vida, sirva a tua casa, sirva a tua família. Pastor, mas está difícil, essa família não merece. Sirva ela. Eu não merecia e o meu Senhor foi lá na cruz servir para mim. Você não merecia, mas tinha alguém pendurado no madeiro falando: vai lá, gente, vai, arrepende, Senhor, Pai, não impute a eles esse pecado, perdoa que eles não sabem o que fazem. Eu estou morrendo pela humanidade, eu estou morrendo por amor, eu estou morrendo por justiça. E tem gente que só quer que os filhos dê a ele o que ele acha que merece.
porque eu investi demais, porque eu fiz demais, porque eu vendo demais. Jesus também fez demais, e o teu sacrifício nunca, o meu sacrifício nunca será maior do que o do nosso mestre. É por isso que vale a pena ser servo bom e fiel, porque o servo bom e fiel serve ao propósito que começou na cruz do Calvário. E você precisa compreender que a tua família é a extensão desse sacrifício. Jesus morreu por ela. Jesus acreditava na tua casa antes de você acreditar. Então não desvalorize o sacrifício e o crédito que Jesus te deu. Talvez essa empresa está passando por dificuldades. Jesus acreditou nela, em você, na tua capacidade. Pastor, como é que eu venço essas adversidades? Eu vou te dar um conselho: pare de viver para a sua glória. Pare de ficar vivendo só para as pessoas. Ninguém me ajudou, todo mundo que me ajudou não dá certo. Irmão, talvez Deus está esperando um posicionamento, é seu. Ele quer saber o quanto você está pronto para servir. Porque aqui era 3 servos bons e fiéis. Era 3 servos. 2 foi bom e fiel. 1 ele chamou de mau e negligente. Aonde nós nos encaixamos nessa parábola? A gente precisa entender que o fiel tem lugar de acesso, amém? Seja fiel aos teus princípios, seja fiel aos teus valores. Não negocie com o diabo, não negocie com o inimigo, não negocie a graça que Jesus derramou sobre a tua vida, não negocie os anos de estudo que você fez, não negocie os teus investimentos, não negocie as ofertas que você já fez no altar do Senhor, não negocie a palavra que você deu no altar, não negocie a farda que um dia você vestiu, não negocie. Não negocie a coragem que um dia Ele plantou no teu coração. Não negocie o investimento de palavra que Ele plantou dentro de você no seminário. Não negocie. Pelo contrário, multiplique o dom que Deus te deu. Tesouros e talentos são disponíveis aos servos bons e fiéis. Você pode dar um glória aqui? É por isso que o fiel, ele é caracterizado por estar inteiro no ambiente. Tem gente que não é inteiro nos ambientes. Tem gente que só vem para receber algo de Deus. Essas pessoas, você tem que ter cuidado para não ser a mesma coisa dentro da tua casa. E é por isso que o teu casamento está afundando, porque você só quer receber algo de alguém. E por isso que você não está sendo um bom filho, porque você acha que é só seus pais que tem que te dar alguma coisa. E talvez seus pais te treinaram assim, treinou errado. Talvez você ache que você não está sendo um bom pai. Por quê? Uma boa mãe. Por quê? Porque são pessoas que acham que os filhos têm que te dar algo. Talvez você não está sendo um bom funcionário, porque está lá só para receber o seu no final do mês. E está dando muito pouco da tua capacidade. Dar e receber é uma característica do fiel. É estar inteiro nos ambientes. É você estar pronto para dar o teu melhor e receber o melhor daquela terra. Quando aquela terra não for mais suficiente, melhor para você, Deus vai te plantar em outro lugar, na medida da tua capacidade. Mas com certeza, sempre avante, sempre para cima, sempre avante, sempre para cima, sempre avante, sempre para cima. Sabe por quê? Porque o fiel aprendeu a viver pela graça. O fiel é aquele que agradece. O fiel é aquele que está pronto para ser bom. O fiel é aquele que está pronto para ser servo. O fiel é aquele que sabe honrar até seu nome. O fiel é aquele que tem que ter um nome limpo. Vamos limpar os nomes. Quem tiver com o nome aí pendurado na chuteira, queria estar na chuteira do Neymar, mas não tem jeito. O fiel é aquele que dá testemunho até do teu nome.
Se você não consegue honrar teu nome, não tem como honrar o nome de Jesus, é outra pessoa. Entendeu ou não? Então vamos conseguir fazer uma estratégia, multiplicar o recurso, apertar um pouquinho, parar de pegar empréstimo, bola de neve e entrar dentro de uma administração financeira, uma coisa mais sóbria, para multiplicar e estar no patamar do que Deus te chamou para ser. Alguém que testemunha de um nome de um justo, de um limpo, de um servo do Deus Altíssimo. Você está aqui comigo ou não está? Dos dois servos, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, quem recebeu mais? Vamos primeiro, quem rendeu mais para o seu Senhor? Vamos, gente. Quem rendeu mais? É fácil a conta, meu Deus do céu. Um recebeu 5, o outro recebeu 2. Um multiplicou, dobrou a parada, o outro dobrou a parada. Foi ou não foi? Quem rendeu mais? O que recebeu 5? Ou o que recebeu 2? Dê sua opinião aí nos comentários. Quem rendeu mais? Os dois foi 100%, foi ou não foi? Os dois renderam iguais, 100%. Porque Deus não mediu os servos por aquele que rendeu 3 a mais. Basta, 4, meu Deus do céu, deu 6 a mais, hein? Deus não mediu o cara pelo que rendeu 6 a mais. O acesso, para quem que ele deu mais? Para quem que ele deu mais? Obrigado. Para os 5? Para o 2? Ou para os 2? Pois é, aí está a pegada de Deus. Porque a medida de Deus não é o quanto eu rendo, é o quanto Ele é. E quando Ele olhou para aqueles servos, Ele falou assim: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Senhor, mas eu rendi só 4, o Senhor me deu 2, eu rendi só mais 2, o outro rendeu mais 5, não interessa. Aqui é o teu lugar, ó, junto do teu Senhor. Agora eu não quero que você seja só aquele que fica rendendo aí os talentos, eu quero que você administre eles comigo. Você entendeu isso? É no lugar da alegria do teu Senhor. Esse é o lugar do servo fiel. O lugar do servo fiel não é aquele que ganha mais, não é aquele que tem mais, não é aquele que está mais, é aquele que está na alegria do teu Senhor. Eu quero te provocar nessa noite a fazer um Deus alegre. Eu quero te provocar nessa noite a não só esperar que Deus te dê alegria, que Deus te dê esperança, mas que você esteja pronto para ser um servo bom e fiel. A medida de Deus não é o quanto nós produzimos, mas o quanto nós somos fiéis ao que nos foi confiado. Eu vou repetir isso para você. A medida de Deus não é o quanto nós produzimos, mas é o quanto nós somos fiéis ao que nos foi confiado. Eu te pergunto nessa noite, o que foi confiado nas suas mãos? É isso que mede o quanto você é fiel. É isso que mede o quanto você está pronto para a alegria do teu Senhor. Olha, a quem muito é dado, muito é cobrado. Por quê? Porque Deus acredita em você. Ele acredita na tua capacidade de multiplicar o que Ele colocou em tuas mãos. Você está pronto para isso em nome de Jesus? Pastor, eu não tenho nada. Cara, talvez eu seja a pessoa mais pobre entre todos os irmãos hoje. Posso te dar uma palavra? Talvez você ache que você é a mais pobre, mas Deus te deu um testemunho tão rico, tão lindo, e Ele está falando: multiplica isso que eu fiz na tua vida, multiplica essa garra que eu coloquei no teu coração, multiplica essa força, essa energia, essa graça que eu derramei sobre você, e vai ganhar outras pessoas, e vai falar do meu amor para outras pessoas. Multiplica você, multiplica como que você conseguiu vencer as adversidades, multiplica como que você conseguiu força, aonde você conseguiu força. Conta do meu amor, conta da minha graça, conta de como eu te achei, como eu te achei no lamaçal, como eu te achei no fundo do poço. Talvez esse seja o teu maior tesouro nessa noite, mas é o melhor tesouro para que Jesus seja glorificado na sua vida, para que a sua família seja alcançada, para que outras pessoas sejam salvas.
problema é que tem gente que gosta de palpitar como você usa teu talento enquanto o dele está enterrado. Tem gente que gosta de palpitar se o pastor está sendo certo, se o líder está sendo certo, se o crente está fazendo certo, se o irmão que está do teu lado está certo. A gente gosta de ficar dando palpite, ao invés de pegar e olhar que Deus te deu um talento, um dom, algo na tua mão, um testemunho na tua vida, e você simplesmente cavou a terra e deixou lá. Não seja esse palpiteiro. Faça com o que Deus colocou nas tuas mãos. Faça com o que Deus confiou em você. Às vezes ninguém está te dando ouvido. Não é porque você não tem capacidade, não. Não é porque você é ruim, não. É porque você não sabe administrar nem o que você tem, e acha que tem capacidade para dar palpite no que os outros estão fazendo. Tem gente assim na vida da gente ou não tem? Ou é só na minha? Tem gente assim na sua vida ou não? Tem gente que levanta para dar palpite ou não? Mas quando você olha para a vida dele, Jesus amado, é ele que está precisando de um palpite ou não é? Hein? Quando você achar esse aí, meu irmão, bota a mão na cabeça dele e ora. Entrega teu testemunho e fala: olha, Deus vai fazer você vencer, meu filho. Como fez comigo, Ele vai fazer você vencer. Sabe quem são essas pessoas, Tata? O Anderson. Essas pessoas é aqueles famosas pessoas assim, por isso que eu não me envolvo. Entendeu? É por isso que eu não dizimo. É por isso. É por isso que eu não trago uma cesta, eu não trago um arroz. Tá tudo caro, é por isso que eu não contribuo. É por isso que eu não me envolvo com a igreja. É todo mundo falso, é tanta gente falsa, é tanta gente sem caráter. Que bom que tanta gente está sentada aqui para aprender mais do caráter divino que nos molda, nos forja, nos melhora, nos agracia, e nós estamos agradecendo pela graça. Mas cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de gente que só sabe dar palpite, com esse tipo de gente que só sabe criticar. Cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de gente que acha que não envolve porque não tem o suficiente, com esse tipo de gente que está tentando paralisar você com teus talentos e com teus dons, enquanto o dele está na terra, enquanto o dele está afundado no buraco. Cuidado com esse tipo de gente. A bênção de Deus não acrescenta dores, e ela não vem para te colocar no lugar de infiel. Salomão já disse em Provérbios 10 e 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando a bênção de Deus chega na nossa vida, não é para fazer da gente infiel, não. A bênção sempre chega para sustentar o fiel. Você pode dar um glória aí? A bênção sempre chega para confiar. A bênção sempre chega para sustentar o fiel. Tem servo bom e fiel aí? A bênção chega para esse lugar. E aqui eu queria finalizar a minha palavra hoje, a minha mensagem ao teu coração, com um servo bom e fiel. O exemplo de um servo bom e fiel. O Paulo. Atos capítulo 21 nos conta uma viagem do apóstolo Paulo. Uma viagem que o apóstolo Paulo fez. Pode pôr aqui, meu filho. Em direção a Jerusalém. Atos capítulo 21, no versículo 1. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente a Cós. No dia seguinte fomos a Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que faria a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguir rumo ao sul, navegamos rumo à Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria ser descarregado. Encontramos os discípulos dali e ficamos com eles 7 dias. Quantos? 7. Eles, pelo Espírito, olha o que eles falaram pelo Espírito Santo de Deus para Paulo. Eles recomendavam a Paulo que não fosse Paulo, eu estou sentindo no meu coração, não desce para Jerusalém não. Fica aqui com a gente, muda a rota, vai para outro canto. Só que
Quando, porém, terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos com as suas mulheres e os seus filhos nos acompanharam até fora da cidade. E aí eles foram para a praia, ajoelharam e oraram. Olha isso. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Então Paulo seguiu viagem e os discípulos naquele momento voltaram para as suas casas. Demos prosseguimento à viagem e partindo de Tiro e aportarmos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Olha isso, que interessante. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe. Ficou na casa de quem? O evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Aqui Paulo está vindo e desceu para a casa de Filipe de Cesareia. Passou uns dias ali. Mesmo que os discípulos da viagem anterior estavam com o coração apertado com Paulo, o Espírito Santo já tinha falado no coração de Paulo, dos discípulos, ele continuou a sua viagem. Ele continuou o seu propósito. Ele continuou avançando. Olha isso aqui. Lá na casa de Filipe chega Ágabo, chega um profeta. E este veio ao nosso encontro. Só que o que ele fez? Ele tomou um cinto de Paulo e amarrando as suas mãos e os pés. Assim diz o Espírito Santo. Olha o que Ágabo diz para Paulo, para todos que estavam ali na casa. Dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e entregarão ele preso para os gentios. Olha isso. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos para Paulo que não subisse para Jerusalém. Olha isso. Então Paulo respondeu assim: por que vocês estão chorando, gente? Assim vocês partem o meu coração. Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Olha meu Deus, que convicção, Daniel, que convicção, Lázaro. Deus é bom demais. Olha o 14. Como não podemos convencer o Paulo, como a gente não conseguiu persuadir ele, o que a gente fez? Desistiu e falamos com ele o quê? Seja feita a vontade do Senhor. Aqui tem a experiência e o posicionamento de um servo bom e fiel. Um servo bom e fiel. Porque o cinto hoje serve para amarrar nossas calças, para guardar nossas vergonhas. Aleluia. Mas naquela época o cinto era um cinto de utilidades. Servia para colocar uma embornada de sementes, armas, colocar água. Era um cinto de utilidades. Todos os homens tinham que andar com um cinto, independente da calça ou não, né? Até porque, enfim, não vou entrar. Quando chega em Filipe de Cesareia, estavam todos reunidos. O Ágabo chegou. Eu fico imaginando a cena. Ele amarrou as pernas e os braços e ficou lá no chão amarrado assim, ó, falando assim: amanhã, enfim, como é que nós lemos aqui? Desce para Jerusalém, não, que o dono desse cinto vai ser amarrado e entregue aos gentios. O cinto, como o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, se refere ao cinto como a primeira peça da armadura de um servo bom e fiel, da armadura espiritual. Ele chama de cinturão da verdade. Tem gente que não está conseguindo se manter na verdade porque está sem cinto. Tem gente que está vendo muita coisa cair na tua vida porque está sem verdade. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para sair de uma vida de mentira, para viver uma vida de verdade. É por isso que Deus colocou esse vídeo aí diante de você hoje, para que você possa viver as verdades divinas de que Deus tem para você. O cinto simboliza a base da armadura, simboliza integridade. Fala comigo, integridade e proteção. Só que eu fico no meu coração, pastora Denisiane, tentando compreender
Que convicção é essa? Que força é essa que Paulo carregava? Que força é essa de um servo bom e fiel, que tinha tanta disposição de falar: eu, irmão, não estou disposto só a ser amarrado não, estou disposto a morrer pelo nome do Cristo Jesus. Eu estou pronto para isso. Por que vocês estão com o coração apertado? Por que vocês estão querendo que eu não vou? Eu vou continuar a minha viagem, eu vou continuar o meu propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós estamos atrás de profetas, nós estamos atrás de palavras, nós estamos atrás de cintos do livramento. Porque a palavra de Ágabo para Paulo poderia ser um livramento, sobre a ótica de alguns aqui. Deus deu livramento, o profeta levantou e falou: não deixa, porque o dono desse cinto vai te amarrado. Aí tem gente que ouve o profeta, que ouve palavras, que ouve conselhos, que ouve a vizinha, que ouve o patrão, que ouve o colega de trabalho e acha que está sendo livramento, mas tem conselhos, tem lugares que só está te tirando do teu propósito. Existem cintos do livramento, sim, que guardam a verdade em nós. Mas nesse caso, Paulo tinha convicção do teu propósito. Paulo tinha convicção que ele precisava continuar a sua jornada. Paulo tinha convicção do que Deus o chamou para ser e para fazer. Se eu estou diante de uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, eu tenho certeza que eu estou diante de pessoas que sabem que Deus chamou para fazer, que estão diante, ó Deus, de pessoas que estão aqui prontas para servir o Evangelho, custe o que custar. Tinha sido batizado pelo Espírito Santo, e quando ele reconheceu o Espírito Santo, aos olhos dele as escamas se abriram, e a partir daquele momento ele passou a viver uma vida sacrificial, uma vida que o cinto não revelava o livramento, revelava a convicção. Às vezes, eu não sei com você se já aconteceu, o cinto foi símbolo do castigo. Vai cantar. E era de cor antigamente. Isso aqui. Meu Deus, nem fala, varão. E naquele momento Deus estava colocando Paulo diante do seu propósito. Às vezes você está vivendo uma vida, passando por algumas dificuldades e achando que Deus está te castigando, só porque Ele te mostrou um cinto. Às vezes você está correndo de algumas coisas que Deus te chamou para fazer, porque você está achando que quando Deus te mostrou o cinto, Ele falou para você ter livramento. Mas se você sabe para o que é que Deus te chamou para fazer, filho, às vezes vai ter que ter sacrifício mesmo. Às vezes vai ter que ter entrega mesmo, não tem jeito. Servir Jesus é uma vida de entrega, uma vida de sacrifício. Foi assim que Ele começou tudo isso, não tem como ser diferente. Servo bom e fiel nos habilita para vencer os apertos da vida. Ser um servo bom e fiel nos habilita. Vamos lá? Eu quero finalizar aqui e orar com você. Ser um servo bom e fiel nos habilita para vencer os apertos da vida. Por uma alegria, só pela alegria de ouvir o quê? Entre na alegria do teu Senhor. Essa será a frase final de todos que forem servo bom e fiel nessa terra. Por isso não dê ouvidos a quem quer te parar. Por favor, não se renda às adversidades da vida, aos apertos da vida, aos cintos que vêm para te apertar. Tem coisa que é livramento, mas tem coisa que é para testar a tua convicção. O quanto você ama Jesus, o quanto você ama o que Ele te deu, o quanto você ama o que Ele colocou nas suas mãos. Você está pronto para isso? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar por você que precisa entregar a sua vida e dizer: Senhor, me ensina a ser um servo bom e fiel. Senhor, eu não estou sendo fiel, me ensina, por favor.
Eu não estou conseguindo ser bom. Por favor, eu não estou conseguindo ser servo. Por favor, me sustenta. Se você quiser vir aqui à frente, eu e meu time vai orar com você. Vem cá, vamos orar. Fica de pé. Eu sei que você quer mais, mas Deus só me deu até aqui. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você está passando alguma adversidade hoje. Talvez você precisa de novos talentos. Eu não sei o que você precisa hoje. Talvez você precisa reconhecer os talentos que Deus colocou na sua mão hoje aqui. E se você quiser fazer isso aqui na frente do altar, você pode vir aqui também. A gente vai orar junto com você. Porque Paulo, diante de tudo isso que foi apresentado, ele não estava sozinho. Lucas ali estava com ele. Alguns dos discípulos estavam com ele. E por todas as viagens que ele passou na casa dos irmãos, orando com eles. Paulo foi tão carismático, tão reflexo de Jesus, que quando ele foi para a praia para despedir do pessoal, até os filhos foram juntos para orar junto. Eu queria orar por você. Eu queria colocar sua vida nas mãos do Senhor aqui. Por favor, vamos orar juntos. Senhor, sobre essa palavra, restaura a alegria do meu irmão. Sobre essa palavra, restaura a alegria da minha irmã. Sobre essa palavra, restaura a alegria dessa igreja. Eu oro para que caia por terra agora todos aqueles que intentos malignos que têm buscado enterrar os nossos talentos, que tem tirado a nossa vontade de servir, que tem falado no nosso ouvido que nós nem somos tão bons assim, que nós não servimos para mais nada. Deus, se tem alguém aqui nessa noite com essas palavras, hoje nós clamamos que elas caiam por terra e que a afirmação da tudo que o Senhor crê em nós, da nossa capacidade, seja com esse irmão agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para um novo fogo nessa igreja. Eu oro para um novo fôlego nessa igreja. Eu oro para que nós consigamos, ó Deus, sustentar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu oro para que nós consigamos multiplicar o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Que a raiva não seja uma multiplicadora, que a inveja não seja uma multiplicadora, que a mentira não seja uma multiplicadora, mas que elas se encerrem aqui hoje em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, o Senhor se revele a nós. O Senhor, ó Deus, possa continuar acreditando nessa igreja, acreditando em nosso talento, acreditando, ó Deus, que nós temos vontade de continuar nos entregando pelo Senhor. Microfone. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Ora para nós, por favor. Jesus Cristo, Pai, nos fortalecer, Deus, nessa hora, para que nós venhamos, meu Deus, conseguir renunciar aquilo, para viver os projetos e os sonhos a qual o Senhor tem para nós, para que nós podemos conseguir entrar no centro da Tua vontade. Meu Deus, traga no nosso coração, na nossa mente, entendimento, sabedoria espiritual, para que nós venhamos entender que a vontade do Senhor, meu Pai, é muito além daquilo que nós podemos compreender e entender. Meu Deus, nos dá força, nos dá graça, derrama a Tua unção sobre a nossa vida, a